Notícias ao vivo na Rádio Boca de Litro. Meus amigos, minhas amigas de Barra do Corda, de toda a região central do Maranhão e de todo o nosso estado, que a partir desse momento irão ouvir esse áudio do blogueiro Judaso Brito, do blog Minuto Barra. Peço que vocês ouçam atentamente esse áudio, como eu sempre gosto de falar, não acelerem, porque o meu tom de voz ajuda para melhor compreensão do que eu quero transmitir a vocês nesse momento. Na tarde desta sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, são precisamente 18 horas e 33 minutos. Meus amigos e minhas amigas, eu acabei de publicar aí por volta das 4 horas da tarde, 4h30, essa matéria referente ao fim das investigações a respeito dessa bebê do povoado Anapurus que morreu em meio a fortes suspeitas de estupro. Como a matéria bem frisa, ouçam meu áudio, que eu vou falar aqui, vocês precisam ouvir atentamente. Pais, mães, familiares, vizinhos, todo. Eu estou falando aqui no contexto geral. Essa bebê deu entrada na UPA de Barra do Corda ali pelo dia 30, pelo dia 1º de 30 de janeiro, 1º de fevereiro. Foi naquele meio ali, né? No início da semana passada. E ao chegar na UPA de Barra do Corda, quem estava no plantão, os médicos do decorrer daqueles dias ali começaram a avaliar a criança, né? A bebê, perdão, começaram a avaliar a bebê e tal. E como a matéria bem relata, né? Mediante o que a delegada do caso me repassou por 2 vezes, tanto no sábado, dia 5, salvo engano, não é isso? Quando ela me passou aquelas informações que eu publiquei para vocês, na verdade foi no domingo, dia 5, né? Que ela acreditava ser estupro, mediante o que médicos já haviam relatado. E o caso vai para a Imperatriz, a criança passa por 2 cirurgias de restauração nas partes íntimas. Gente, gravem bem essa palavra que eu estou dizendo para vocês. A bebê passou por 2 cirurgias de restauração das partes íntimas. O que é que se restaura? É aquilo que foi quebrado, é aquilo que foi danificado, é aquilo que foi trincado, não é? Não é isso que se restaura? Se um vaso cair, ele trinca ou quebra, você vai tentar fazer o quê? Restaurá-lo. A criança vai para a Imperatriz, passa por essas 2 cirurgias de restauração das partes íntimas. E antes de eu publicar aquela matéria, no sábado, dia 4, vale destacar que o pai da bebê já estava preso. Ou seja, para que ninguém venha pensar que teve matéria sensacionalista, que isso não é do meu feitio, nem do meu perfil, eu jamais coloco matéria sensacionalista. Todas as matérias que eu coloco, vocês percebem que eu tenho um cuidado muito grande, seja qual for o assunto. Eis o motivo da alta credibilidade que o nosso blog tem, eis o motivo de liderar em acesso em Barra do Corda e na região central do Maranhão e ser um dos blogs mais acessados do nosso estado. O pai da criança, ele foi preso, acho que um dia antes ou 2 dias antes da matéria ser publicada, da primeira matéria ser publicada. Que na verdade eu publiquei a matéria no sábado, sendo que a criança já tinha falecido na sexta noite. Eu nem sabia que a criança tinha sido falecida. Havia falecido, né? E para que alguém não vinha dizer que o pai foi preso depois que teve a matéria publicada e teve enorme repercussão. Não. O pai da bebê foi preso antes de que qualquer matéria fosse publicada. E todas as matérias que o blog Minuto Barra divulgou, nós tivemos total cautela no que se refere a quem estava sobre a mira das investigações. Que no caso era quem? O pai. E tinha suspeitas de que um possível tio também poderia estar na mira das investigações. Tivemos toda a cautela ao se referir a tais assuntos. E agora, hoje, nos deparamos com os resultados de laudos, diagnósticos, parecer
médicos referente a esse caso. Temos aí 6 documentos. 6 documentos nós temos aí. Que a delegada entrou em contato comigo na tarde desta sexta-feira, 10 de fevereiro, e eu muito me alegro porque as autoridades de Barra do Corda, todas, eu acredito que todas, né, confiam no trabalho do blog Minuto Barra. É por isso que entram em contato e passam informações para que a população se mantenha informada, porque usam um meio de comunicação que tem credibilidade e tem responsabilidade. Não estou aqui me vangloriando, mas eu agradeço isso e devo isso ao povo de Barra do Corda, ao povo do Maranhão, porque é um trabalho árduo. Meus amigos, e aqui você olha esses 6 documentos, né? Eu não tive acesso ao documento, porque estão sobre... Esses documentos não podem tornar público, envolve a criança, um bebê, mas a delegada, né, ela entrou em contato comigo, por ligação de WhatsApp, depois que eu fiz a matéria, mostrei a ela, ok, certo? E você se depara com isso aqui, vamos lá. Você se depara, o primeiro laudo médico aponta para abuso sexual. Primeiro laudo médico, segundo a delegada, afirma, né? O segundo diagnóstico, né, que esse, salvo engano, já foi lá em Imperatriz, diagnóstico que consta na ficha lá de atendimento, apontou apenas sangramentos e lesões nas partes íntimas. Veja isso aqui, gente. Sangramentos e lesões nas partes íntimas. Vá analisando comigo. Vá analisando. Tenta raciocinar comigo, vocês que estão me ouvindo nesse momento. Vamos lá. O terceiro foi constatado hematomas e escoriações nas partes íntimas. Quase que a mesma coisa do segundo, né? O quarto apontou, né, afirmou para a ausência de conjunção carnal. Ou seja, tal laudo aponta que a bebê não foi abusada sexualmente. O quinto laudo, olha isso aqui, gente, vejam bem, o quarto diz que não ocorreu conjunção carnal, ou seja, não ocorreu penetração, ou seja, o laudo diz que a criança não foi abusada sexualmente. Isso, o quarto laudo médico. Olha o quinto laudo, realizado pela médica que fez a cirurgia de reconstrução das partes íntimas da bebê. Vejam bem, esse laudo é de quem fez a cirurgia para a restauração das partes íntimas da bebê, para a reconstrução das partes íntimas. Essa é a palavra. Apontou para a ausência de ímen. O que é isso aí? Afirma que a bebê não era mais virgem. Se a bebê não era mais virgem, esse laudo está dizendo que a virgindade da bebê foi o quê? Retirada. Retirada por quem? Vocês estão percebendo o tamanho desse negócio aqui? Vocês estão percebendo a complexidade desse caso? E vamos para o sexto laudo, né? Que foi o último. O sexto laudo, sendo esse o cadavérico, apontou que a bebê faleceu vítima de uma infecção abdominal de origem desconhecida. Vou repetir para vocês. Olha isso aqui. O sexto laudo, que chegou para a delegada segunda-feira, dia 6, apontou que a bebê faleceu de vítima de uma infecção abdominal de origem desconhecida. Ou seja, é um exame que não é preciso. Quando eu digo que estou dizendo que é um exame que não é preciso, gente, estou dizendo que esse exame ele não tem uma conclusão exata, esse sexto aqui. Porque ele diz que a criança morreu de infecção. Ora, pode ser que o estupro, pode ser não. Caso tenha ocorrido estupro, nessa condição aqui eu não posso afirmar, né? Em meio de seis opiniões diferentes aqui de médicos, aí diz aqui que a bebê morreu de infecção, porém, de origem desconhecida. O laudo não conseguiu apontar o que causou a infecção na bebê. A delegada pega, conclui o inquérito,
em uma situação difícil para ela dificílima, ela não pode apontar nem para A, nem para B, nem para C, porque os próprios laudos, né? Um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. Ela encaminhou para o Ministério Público, e o Ministério Público vai dizer o que terá de ser feito. O que é que nós queremos dizer em meio a isso aqui? Que os pais, quando eu digo os pais, eu estou dizendo papai, mamãe, titio, titia, o vizinho, a irmã, o irmão, a criança que já tem entendimento, o adolescente que já tem entendimento, o jovem que tem entendimento, que vocês não recebam isso como um balde de água fria em vocês. Porque o índice de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Barra do Corda está altíssimo. Está altíssimo. Eu converso com as pessoas da delegacia. Eu converso com as pessoas do Conselho Tutelar. É altíssimo. Senhoras e senhores, depois que essa notícia veio à tona, a delegada me disse que a quantidade de pessoas que está procurando o Conselho Tutelar, que está procurando a delegacia para denunciar casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, é um número altíssimo. Nós estamos com uma garota de 13 anos que está grávida em Barra do Corda e o principal suspeito é o pai. Nós estamos com uma garota de 8 anos de idade, senhores, de 8 anos de idade, de outro povoado aqui em Barra do Corda, 8 anos de idade. Adivinhe quem é o principal suspeito de estar abusando dela sexualmente? O próprio pai é o suspeito. Senhores, o Brasil, salvo engano, se eu não estiver enganado, o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de crimes praticados contra crianças e adolescentes sexualmente. Eu tive uma informação que a quantidade de abuso sexual que crianças e adolescentes estão sofrendo bem aqui, ó, na cidade vizinha de Fernando Falcão, é algo assustador. O que é que eu estou dizendo para vocês? Não tenham desânimo. Não desanimem. Não desanimem. Denuncie. Denuncie. Não vá pensar assim, mas esse caso aí, ele jogou um balde de água em todo mundo, e como é que eu vou denunciar? E se eu denunciar e chegar lá e não der em nada, eu vou só apenas me expor e colocar a minha vida em risco. Pode ser uma mãe pensando nisso, um pai pensando nisso, a criança que muitas delas já têm entendimento, adolescentes, né, que muitas delas já têm entendimento, podem ouvir, podem ver essa matéria e desanime e não quer denunciar. Outros casos escabrosos. Denunciem. Procure o Conselho Tutelar. Entre em contato com a imprensa, para a gente poder passar para frente se for o caso. Passar para frente é para as autoridades competentes. Procure, né, os assistentes sociais nessas horas para que sejam encaminhados para o Conselho Tutelar. É um caso que nos entristece. É um caso que nos entristece. E eu não digo nem a respeito de quem está preso ainda. Que se não for essa pessoa, que seja solto imediatamente. A questão é: a criança foi ou não foi estuprada? São 6 opiniões diferentes de médicos. Médicos que se formaram nas melhores universidades. E o último, que é o cadavérico, ainda diz assim, foi por infecção. Porém, nós não temos como dizer que infecção causou isso. Aí nós temos outro que diz assim, a criança foi abusada sexualmente. Nós temos outro que diz que a criança não foi abusada. E nós temos outro laudo que diz que a criança foi abusada. A criança não tem mais o ímen, ou seja, a criança não era mais virgem. Que Deus nos abençoe, que Deus proteja nossos bebês, nossas crianças e nossos adolescentes. E que a população de Barra do Corda não se cale em meio a tais tipos de crimes que venham estar ocorrendo ou que ocorreram em nosso município. Contem sempre com o apoio desse blog.
Nós não queremos que injustiças sejam cometidas contra ninguém. Nós não queremos que ninguém seja acusado injustamente. Mas, acima de tudo, nós não queremos que nossas crianças continuem sendo vítimas de crimes tão covardes, tão bárbaros. Crimes que abatem todos nós. Que Deus nos abençoe sempre. Grande abraço do Gildazo Brito. Se ligue na frequência, na melhor da cidade, Rádio Boca de Litro.